Eu sou a Patrícia Deluna, essa é a segunda parte do Barba Azul, né, da coluna Afrodite em Tempo de Cólera do site Vênus Digital. A gente está fazendo essa campanha de ler o Barba Azul com as leitoras, né, e eu vou narrar sempre um conto e aí em duas partes a gente vai dividir um pouco a experiência que a Clarice traz para o livro, mas também a minha experiência como psicóloga e como pesquisadora de religiões e de história e como isso tudo influencia nesses contos e na adaptação deles na nossa vida, né. Então assim, falando do Barba Azul especificamente, tem duas formas de você olhar para ele, como um predador externo ou como um predador interno, né? A própria Clarice fala muito passando sobre o predador externo, né? O psicopata, o abusador, porque o predador que interessa mesmo, que a gente pode transformar, é o interno. E é esse que muitas vezes abre a porta para os predadores externos chegarem, né? Então, esse predador interno, ele vai, na medida que vai havendo uma evolução do mundo, da nossa individualização, da gente como personalidade, como indivíduos, a gente vai evoluindo, coletivamente, o inconsciente coletivo também vai diminuindo, né? E isso afeta as trevas do inconsciente coletivo, que é o lugar do predador. Por exemplo, a gente não está mais queimando bruxa em praça pública, a gente não está mais torturando pessoas como se fazia na época da Inquisição, como a licença do Estado, né? Então isso fala de uma evolução do inconsciente coletivo. Mas eu acredito que a gente pode sim expulsar o nosso lado sombrio, os nossos perseguidores, o nosso lado destrutivo para esses lugares mais sombrios do inconsciente, que é o lugar do etéreo, né? Um lugar onde nada tem forma, onde as coisas vão tomar outras formas e borbulhar até voltar à vida com formas menos destrutivas, né? Então, no livro ela pontua algumas coisas sobre como expulsar seus demônios para o lado sombrio. Um dos tópicos muito interessantes em vez de você fugir, ou de você tentar destruir o predador, é você desarmar ele, desvalorizando ele, né? Botando ele num tamanho real, e não num tamanho de um monstro, né? Então a forma da gente fazer isso é a gente nunca permitir tirar o nosso valor e também escolher sempre aquilo que é verdade do que o predador está trazendo, aquilo tem uma essência. Ou você contratou, entre aspas, alguém para a sua vida para te falar sobre aquela essência, ou que aquela pessoa está captando para te destruir, tem alguma verdade, então você se apega àquilo que é verdadeiro do que ele está trazendo, mas não dá ouvidos para o que vem com forças destrutivas, o que vem com crítica, com excessos, né? Então, por exemplo, às vezes se tem alguém fora, se o seu próprio superego está ali, você não vai conseguir, você é uma perdedora, você nunca terminou nada na sua vida, você não vai terminar isso. Você pode parar, né? Sair dessa força destruidora e trazer uma força amorosa e responder para esse lado. Não, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir porque eu tenho essa qualidade, aquela outra qualidade, eu quero agora terminar coisas, eu sou capaz de terminar coisas, por quê? Olha, é verdade que eu tenho isso, isso, isso que me torna capaz de, nesse momento, terminar alguma coisa. Acabou. O predador, ele morre de fome, né? Você parou de alimentar, de mimar, de dar força para aquela destruição, né? E ele vai sumir. O seu energon psíquico vai para aquele lugar do éter, né? Outra coisa muito importante é a gente deixar esse energon psíquico, que é esse éter, onde nada tem forma, destruir certos impulsos, porque eles podem voltar de formas melhores, menos destrutivas, e aí a gente consegue fazer uma síntese do que a gente viveu. No conto, né, do Barba Azul, ele termina sendo deixado para ser devorado e destroçado por predadores, abutres e corvos, né? Então, no conto, ela traz a ideia do mito de Hel, ou Hela, dos vikings, né? Que não é um lugar, é uma pessoa, a deusa da morte, né? Então que existiriam devoradores de alma nesse mito, que devorariam os mortos e os seus pecados e levariam eles até Hel, e ela ensinaria o morto a viver de trás para frente, até ele ser de novo um bebê e voltar a viver, né? Então o conto brinca um pouco, né? E esse arquétipo brinca um pouco com essa possibilidade de deixar aquele impulso se destruir, né? E voltar de outra forma.
Sempre que a gente fala de vida, morte e vida, a gente fala de uma qualidade do feminino. Essa qualidade de poder gerar e de poder ajudar a morrer, e eu tô falando disso fisicamente mesmo, a mulher gera, aí ela dá vida àquele bebê, aí ela deixa de ser só uma mulher, ela passa a ser uma mulher que também é mãe. Eu não tô falando disso socialmente não, tô falando disso dentro de você. O que acontece quando a gente fala que um impulso psíquico a gente vai deixar morrer? Ou que uma história que você viveu de abuso, que você vai deixar aquela história, não é que você vai esquecer dela, mas que aqueles sentimentos você vai deixar eles morrerem. A gente está falando que esse energon psíquico vai para o éter, né? Um lugar etéreo, onde o bem e o mal estão ali ainda sem forma, né? E que aí aquela pulsão, que era a raiva, ou a força, ou o ímpeto, vão poder dentro de você voltar para serem usados de uma outra forma. É a mesma coisa que você tirar de um veneno um remédio, ou tirar, por exemplo, da beladona, que pode ser fatal, uma medicina, uma cura. E o conto do Barba Azul, ele fala sobre ritos iniciáticos, ritos de passagem. Ela é uma menina, aí ela se casa, aí ela vira uma mulher. E ele fala também sobre a possibilidade de abrir portas onde não existia, né? Lembra que no conto ele tem várias portas que ela nunca abriu, e aí ele deixa a chave fala de chave psíquica, né? De você poder farejar o perigo e poder abrir portas e descobrir ali coisas que antes você não se permitia ver. E essa natureza farejadora, ela é uma natureza muito da mulher selvagem. Lembrando que o que a Clarice chama de mulher selvagem não é o que o conceito comum entenderia para uma mulher selvagem, né? É a selvageria no sentido do instinto do feminino, né? De não permitir que essas forças destruidoras dos seus instintos te calem, né? Quais são as forças destruidoras desse lado feminino? Existem duas, né? Uma é da cultura e a outra são essas forças dentro da gente mesmo, que são representadas no conto pelo Barba Azul, né? Que podem nos calar, podem nos paralisar, deixar a gente sem ação. Então eu acho que a terceira onda do feminismo agora é o feminismo abraçar o feminino, né? Eu não estou falando feminino se você vai se depilar ou não, se você vai ou não usar batom. Eu estou falando no sentido de que essa natureza instintiva feminina, selvagem, tenha espaço dentro da nossa vida familiar, espaço dentro dos nossos locais de trabalho, que se faça espaço para isso, né? Isso é permitir a natureza selvagem existir, porque a cultura ela vai se criando de forma a nos calar. Mas quando a gente briga para que a gente possa ter a nossa natureza, ao invés de tomar um hormônio que vai calar a sua natureza e você não vai misturar mais, né? A gente está falando de um feminismo que abraça o feminino. Ele fala também de portais, de ritos de iniciação, de um momento em que você precisa passar de um nível de maturidade para um outro nível maior de conhecimento e de maturidade. Às vezes está apontando para a sua inocência com relação a uma situação e de algum rito iniciático que você vai precisar viver, né? A gente como mulher vive naturalmente ritos iniciáticos, menstruação, menopausa, parir, vários momentos de sexualidade, mas também a gente vive ritos iniciáticos dentro, homens e mulheres, né? Então muitas vezes esse sonho do predador na mulher, ele está apontando para algum momento em que você precisa mudar o nível do jogo, em que você precisa tomar conhecimento de alguma coisa, mudar a sua maturidade com relação a algum aspecto. Então, por isso que é tão importante a gente manter a nossa natureza selvagem viva, né? Então, assim como diz a sacerdotisa do meu próximo livro, sejam selvagens, sejam livres. Até o nosso próximo encontro aqui na coluna Afrodite em Tempos de Cólera, na Vênus Digital.